Não tem como ser uma mulher sábia, uma mulher edificadora, uma mulher segundo o coração de Deus e ao mesmo tempo ser uma mulher controladora. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que às vezes você tá ali caminhando com o Senhor e tem algo na sua vida que ainda parece estar travado, que parece que não flui, parece que você vai repetir o histórico familiar das suas gerações passadas, e aí você sobe em cima do muro e você fica, meu Deus, são tantas promessas, tantas palavras de que minha vida vai ser diferente, mas até agora nada. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que o Senhor tá me punindo? E você fica nesse pensamento errôneo de que, eu me comporto bem, então Deus faz tudo fluir e dá tudo certo. Eu me comporto mal, e aí Deus trava tudo e me pune. E esse pensamento é um engano, porque Deus não é bipolar. E o compromisso de Deus não é com seus sentimentos, não é com suas emoções, não é com suas falhas, é com a palavra dele. Se foi ele que liberou, ele vai cumprir. Nem que ele tenha que te realinhar novamente, para que você venha andar, caminhar, alinhada com o tempo dele, fazendo o movimento certo, em direção ao cumprimento da promessa. E a palavra que o Senhor falou com a gente naquele último vídeo, se você não assistiu, volta e assiste o último vídeo nosso aí. A última palavra que o Senhor falou pra gente é que era um tempo de movimento, de descanso também. Que era pra gente caminhar com ele descansado, que ele que prometeu, ele vai cumprir. E também falou muito com a gente em Êxodo 14:14, que diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Que foi ali que o povo que estava ali para sair do Egito estava reclamando. Eles estavam dizendo: não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E porque eu falei que não tem como ser uma mulher sábia e uma mulher controladora ao mesmo tempo. Porque, às vezes vocês vão me ver olhando aqui, é porque eu fiz algumas anotações no caderno, porque teve tópicos que eu achei muito importante. Não esquecer. Não sei se eu vou conseguir ver todos aqui, mas enfim, vou tentar. E ali eu venho de um processo com o Senhor, caminhando com o Senhor. Mas tinha algo em que vocês se lembram. No outro vídeo, acredito também que eu também falei sobre isso, que Deus queria que nós entregássemos tudo e todas as áreas da nossa vida na mão dele, porque agora ele ia lutar por nós. E aí, eu venho de um processo caminhando com o Senhor, e tem algo que não estava fluindo, ou tem algo que eu estava querendo deixar debaixo do tapete, e sendo que o Senhor estava falando que era para entregar tudo para ele. E recentemente aconteceu algo em que eu me via vendo aqueles antigos pensamentos que mulher não pode depender de homem, mulher não pode ser vulnerável, mulher tem que ser forte o tempo todo, mulher mesmo estando com dor e ferida tem que mostrar ali que é uma fortaleza inabalável. E esse é um padrão de comportamento que veio da minha geração passada. E ali veio esses pensamentos. E eu ponderei, eu falei assim, não, Deus, mas eu já vivi assim, eu já fui essa mulher forte segundo o padrão do mundo, e porque o mundo me causou feridas e me colocou uma armadura de uma força humana, mas não é assim que eu quero viver, Deus. Porque esses pensamentos estão aqui de volta? Não é essa Jéssica que eu quero ser. Eu quero ser aquela mulher que o Senhor desenhou para ser quando eu ainda estava ali dentro da barriga da minha mãe. Eu quero ser uma mulher segundo o seu coração, uma mulher que honra a família, que cuida da família. Embora na minha profissão como advogada eu tenha que ser ali uma mulher forte, uma mulher resiliente, que fala sem ter medo para conseguir justiça para os clientes, na minha vida particular,
Eu não quero ser somente essa mulher forte e resiliente que fala sem ter medo. Eu quero ser uma mulher dedicada à família, uma esposa amorosa e que age conforme a tua palavra e não conforme as minhas vontades, os meus desejos egoístas. Porque esses pensamentos estão voltando, Senhor. E ali fui ficando brava, com um sentimento assim de ira, e falando assim, não, mas mulher não pode ser boba. E tinha acontecido alguma coisa que me deixou brava, assim. E começou a vir esses padrões de pensamentos. E eu falei assim, não é possível. Parece uma maldição. Parece que eu nunca vou ser outra pessoa. E realmente a gente não é outra pessoa, a gente é transformado pelo Senhor, né? A gente é moldado ali de acordo com a vontade do Senhor. E aí o Senhor me levou a ter esse entendimento. Na verdade, eu tive um sonho pela manhã, nesse mesmo dia que veio esses pensamentos, né? Porque eu sempre fui essa mulher que queria ser forte o tempo todo, que queria controlar tudo, todos, e se não fosse como eu queria, não seria de jeito nenhum. Ou tomar uma decisão e não voltar atrás, para não dar o braço a torcer, não perdoar. E de manhã eu tive um sonho que eu estava na casa de uma tia e que minha mãe, que já faleceu, estava lá. E na verdade não era minha mãe, era um espírito maligno que estava me perseguindo. E ali aconteceu algo com ela e muitas pessoas ficaram me acusando ali, né, no sonho. E aí eu orei, pedi ao Senhor intervenção do anjo Miguel. E veio um anjo muito bonito do céu, como se fosse com um raio na mão, não sei dizer. E chegou com tudo, assim, como um raio, e acertou ali, né? Mas não era minha mãe, era um espírito maligno, né, no sonho. E aí, depois de tarde, eu fiquei com esses pensamentos, né? Porque, como eu falei, como eu tenho essa profissão, e a gente vê muito a realidade de muitas mulheres que sofrem violência doméstica. E aí volta esses pensamentos, né? Porque a minha linhagem é uma linhagem, uma geração passada de mulheres fortes, né? Mulheres que superaram coisas que eu nem sei se eu superaria, se eu não conhecesse o Senhor. E foi essa marca, né, que esse legado que elas construíram na gente, da gente ter que ser essas mulheres fortes, imbatíveis, que não depende de homens, né? E quando você vai e começa a caminhar de acordo com a palavra do Senhor, você percebe que você tem que ser forte ao modo de Deus e não uma força que vem de traumas, vem de crises, vem de situações difíceis. E eu tô ali, tentando, sendo aperfeiçoada por Senhor, para caminhar nessa direção, para ser essa mulher forte segundo a palavra e não segundo um padrão familiar. E ali, o Senhor me mostrou que essa área não estava fluindo, porque não era porque eu estava fazendo algo de errado, mas é porque muitas vezes eu estava subindo no muro. Uma hora eu decidia caminhar pela palavra, outra hora eu deixava que os meus sentimentos ali, que o cenário interferisse, e eu voltasse o pensamento de, mas essas promessas tão grandiosas que o Senhor me fez não aconteceu na vida da minha mãe, da minha avó, que já faleceram, né? Da minha família, da geração passada. Por que vai acontecer comigo, Senhor? Eu tô achando que não é pra mim, não, essas promessas. E ali o Senhor sempre me traz novamente, né? Jeremias 29:11. Bem sei eu os planos que tenho para você, pensamentos de paz e não de causar dano, pensamentos para dar a você uma esperança e um futuro de bem, porque o Senhor Jesus, ali na cruz, ele pagou os nossos preços, pagou o preço dos nossos pecados, levou sobre ele todas as maldições, enfermidades, mas essa vida que ele conquistou, ele comprou pra gente, mas todos os dias a gente tem que decidir viver essa vida, não a gente pegar a nossa fé, guardar nos momentos de crise, guardar quando a gente não estiver bem e só pegar ela pra ir na igreja, pra ir numa célula, só pegar ela às vezes quando
as coisas apertarem muito. Por quê? Porque muitas vezes certas áreas não fluem na nossa vida ou parecem um padrão repetido dos nossos antepassados, porque o processo de libertação não entrou em estabilidade. Porque o processo de libertação dessa maldição hereditária, desse padrão comportamental familiar, é um processo. Não é algo que é feito só de uma vez. Eu confessei ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele pagou o preço, então tá tudo livre. A gente tem que decidir permanecer na verdade da palavra. Porque quando a gente confessa, acredita, a gente toma posse ali. E a gente rompe ali com um ciclo familiar, a gente renuncia a heranças, legados familiares que não veio do Senhor. Porém, se a gente não vive pela palavra, a gente fica uma hora crê, uma hora não crê, a gente sobe nesse muro. E quando a gente sobe nesse muro, a gente abre uma brecha para que esse espírito maligno, familiar, de padrão repetitivo, de crenças limitantes, de dinâmicas que não são saudáveis, fique nos resistindo. E aí a gente não consegue viver a plenitude daquilo que o Senhor desenhou pra gente, antes mesmo da gente nascer. E a gente precisa renovar a nossa mente na palavra de Deus. Por quê? Porque quando a gente decide quebrar esse padrão, porque a palavra de Deus fala, né? Aqui em Êxodo 25, versículo 5, fala assim: não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares, 1000 gerações para frente, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, se existia um padrão de escassez, de traição, de divórcios, um padrão que não é saudável, esse padrão, aquele espírito que influenciou aquelas pessoas a viverem dessa forma, ele vai ficar ali, encostado ali na família, querendo passar de geração em geração. E quando Deus fala que visita a maldade dos pais nos filhos, não é que Deus vem e fala assim: o seu pai pecou, eu vou te punir por causa do seu pai. Não, o Senhor chega e te convoca e fala: olha, o que tá de errado, que impede você de viver a plenitude da minha vontade para sua vida, é isso daqui. E começou nessa geração. Eu estou te mostrando para que você possa curar essa ferida aberta, ser restaurado, e a partir de você, 1000 gerações para frente sejam abençoadas. E ali eu fiquei assim: meu Deus, como o diabo é sujo, né? E como a gente não vigia às vezes. Porque a nossa fé tem que ser uma fé inteligente, uma fé racional, não uma fé emotiva, uma fé que depende da vista, que depende daquilo que a gente tá vendo, né? Deus me perdoa, eu não quero ser essa mulher forte que eu já fui e ser inabalável e segundo o padrão do mundo, Senhor. Eu quero ser a mulher segundo o seu padrão, segundo o seu coração. Não me interessa o que as pessoas vão dizer, Pai querido. E eu sei que na minha profissão, eu tenho que ser como uma dama de ferro. Mas, no meu coração, Senhor, e todas as minhas ações, eu quero que seja direcionada pelo Senhor. E não por traumas, por padrão familiar repetitivo. E aí Deus me mostrou, né, que a gente rompe ali com o ciclo, com a herança, quando a gente rejeita, quando a gente renuncia àquela herança familiar. Porém, a gente só vive na plenitude quando a gente permanece, quando a gente não fica subindo no muro da inconstância. Uma hora a gente crê, acho que foi Deus que falou comigo. Outra hora a gente não crê. Não, mas se não acontecer com meus parentes, mas na minha família sempre foi assim mesmo. Sempre aconteceu desse jeito, porque comigo vai ser diferente. Aí você tem que lembrar de Jeremias 29:11, que os planos do Senhor são planos de bem e não planos de mal. E que o Senhor visita, Ele traz ao seu conhecimento essa situação, por exemplo, de um vício ou de uma situação de que as pessoas sempre se divorciam e casam mais de vezes aí,
Você fala assim, nossa, isso aqui é um padrão na minha família. Ele não traz pra falar assim, eu tô condenando você por causa dos seus familiares passados. Ele traz, ele te mostra, ele te revela, ele fala, olha, tem esse padrão, mas a partir de você pode ser construído um padrão saudável, um padrão bom, um padrão cheio de bênçãos, cheio das bênçãos que eu tenho na minha palavra para você. O que você vai escolher? Viver pela sua força ou viver pela minha palavra, pela minha vontade? E é esse o convite que o Senhor está nos fazendo hoje, que Ele fez para mim antes de ontem e ontem, que eu falei, Deus, o Senhor falou que eu quebrei, rompi com um ciclo familiar, e essa área aqui, meu Deus, parece uma maldição, eu não tô entendendo, Senhor. Eu tô caminhando contigo, eu tô fazendo, eu sei que ser cristão não é um conjunto de regras, de um checklist que a gente vai ticando ali, mas, Senhor, eu já fiz de tudo que o Senhor me direcionou, já orei quebrando, já mudei o comportamento nessa área, mas, Deus, isso aqui tá parecendo uma maldição, não é possível? Será que eu fiz algo de errado? E o Senhor decidiu travar aqui pra mim? Não sei. Eu não sei o que fazer. E aí o Senhor me mostrou que a libertação, romper com o padrão do passado, é necessária a permanência nele, em Jesus. E assim, muitas vezes não é que você fez algo de errado e o Senhor tá te punindo. Se for isso, ele vai falar, olha, você fez algo que me desagradou e você só tá tendo que lidar com as consequências. Mas tem esse outro momento que você fala, meu Deus, eu já me entreguei ao Senhor, eu me rendi ao Senhor, eu tenho vivido dia após dia, me esforçando para viver de um modo que agrada ao Senhor, mas isso aqui não muda, parece uma maldição. Aí você se lembra daquela tem que se lembrar daquela passagem de Daniel, quando o anjo fala para Daniel que desde o primeiro dia ele foi ouvido e o Senhor liberou a resposta. Porém, o príncipe da Pérsia estava resistindo e estava vendo uma grande batalha no céu. Então, relembrando desse sonho que eu contei para vocês aqui, ali no sonho, eu pedi a intervenção de Miguel e ele veio e ele derrotou ali o espírito maligno representado por uma pessoa do meu passado, no caso ali, minha mãe. E isso me mostrou que a vitória já foi dada, a libertação já foi concedida, Jesus já levou, mas é você que tem que decidir viver nessa liberdade, não ficar subindo em cima do muro da inconstância. Uma hora eu creio, uma hora eu não creio. Uma hora eu creio, eu sou seletiva. Isso aqui Deus vai fazer. Mas isso aqui não tem como, porque isso aqui nunca aconteceu com ninguém, isso aqui na minha família é normal. No que eu sou melhor que alguém da minha família? E aí você se lembra, porque fala assim, mas essa palavra de Êxodo tá no Velho Testamento, Jesus veio, fez uma nova aliança, mas Jesus não veio para abolir a lei, ele veio porque a gente entendeu tudo errado, porque as pessoas desse tempo entenderam tudo errado, e o Senhor veio mostrar que não é no nível do conhecimento, não é pelo que você sabe, é pelo que você decide viver e praticar. Ele veio não para abolir a antiga lei, mas para que ela se cumprisse. Porque a gente entendeu tudo errado. Pensou que era ser só religioso, que era só saber e falar, mas não é. É praticar, é viver. Então, eu espero que se você tem vivido algo, um padrão repetitivo, que você solte o controle, que você não queira ser essa mulher, esse homem forte, segundo o padrão familiar que você conhece, o padrão mundano que o mundo, os coaches ficam dando chave disso, chave daquilo, porque a única chave de acesso está com Jesus, e se você está nele, você tem o acesso. Então, que esse vídeo tenha falado ao seu coração, assim como o Senhor falou como o meu, e que você solte esse controle. Quando o diabo vier com essa resistência, querendo te resistir, querendo travar alguma área da sua vida, falando que pra você não vai acontecer, que você bote ele pra correr. Com o quê? Com a palavra de Deus. Você diga, eu não vivo por aquilo que eu tô vendo, eu não vivo por aquilo que você fica lançando
na minha mente, Satanás. Eu vivo pela palavra de Deus. E você vai e você procura lá e confessa a palavra do Senhor. Porque foi assim que Jesus venceu. E ele já venceu. A gente só tem que tomar posse e viver. E não ficar subindo em cima do muro da dúvida. Então, que nesse dia você venha entregar tudo, até essa área que você fala que não flui, nas mãos do Senhor. E se há algo em que o diabo, um padrão familiar, esteja te resistindo, tentando bloquear aquilo que o Senhor tem para sua vida, que você peça no dia de hoje para que o Senhor venha revelar e que você venha descer desse muro de inconstância e você não venha viver por aquilo que você pensa, por aquilo até mesmo que você vê. Às vezes pode ser um cenário de morte, mas onde Jesus passa, ele traz vida. Você já conseguiu imaginar Jesus passando por algum lugar e o lugar continua do mesmo jeito? Então não importa se é um vale de ossos secos ou o vale da morte. O Senhor Jesus, ele tem vida em todas as áreas da sua vida. E não só nenhuma específica, porque a outra, é de família, não acontece, não aconteceu com ninguém, não vai acontecer comigo. Não, é uma vida nova que o Senhor Jesus tem pra você. Então que nesse dia você venha renovar a sua mente com a palavra de Deus. E você venha ter essa fé inteligente, essa fé racional, que não depende do cenário, não depende das suas emoções. Porque verdadeiramente você será livre quando você renovar a sua mente na palavra. E você vai permanecer nessa liberdade. E todas as áreas da sua vida irão fluir. Você permanecendo na palavra. Você não ficar subindo para o muro da inconstância. Ou entregar ao Senhor e tentar tomar de volta para suas mãos, achando que o jeito que o mundo ensina, que é o histórico da sua família que é o correto. Não tem como você viver duas vidas. Ou você vive de acordo com o padrão do mundo, ou você vive a vida abundante que Cristo conquistou na cruz para você. Espero que esse vídeo tenha falado com você e vamos continuar aqui nesse canal juntas, aprendendo a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque os planos dele são de bem para as nossas vidas. E não, se você tá num cenário de vale de ossos secos, se você tá num cenário que parece que morreu, não vai terminar assim, porque o Senhor, ele tem vida, e uma vida abundante para todos nós, e não só quando a gente morrer e for pro céu, é aqui na terra também. Se ele não te falou algo ao contrário disso, então é vida abundante que ele tem para você. Se ele não falou, não, você vai ter que ser um mártir, você vai ter que viver como um miserável, e ainda ser um crente que tá sempre glorificando e alegre para dar bom testemunho da minha palavra. Se não foi isso que o Senhor falou para você, então desce desse muro, larga o controle, e viva pela palavra do Senhor. Não viva pelas suas emoções e nem de acordo com o cenário. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse dia, Pai, eu te agradeço pela vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. E eu te peço, Pai, se tem algo, Senhor Jesus, se tem algum padrão familiar, Pai querido, algum espírito maligno, Pai, resistindo a essa pessoa em alguma área da vida dela, Pai, que em nome de Jesus esse espírito bata em retirada agora, Pai, porque a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, pertence somente a Ti, Pai. E nós fazemos um compromisso hoje contigo, Senhor. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, por aquilo que o diabo lança nas nossas mentes, Pai querido, que vai se repetir na nossa vida, Pai. Nós vivemos pela Tua palavra, Senhor Jesus, e de acordo com a Tua palavra, Senhor Jesus. E nós decidimos manter os nossos olhos fixos em Ti e seguir a Tua direção, Pai. Venha, Senhor Jesus, abrir, Pai querido, abrir a nossa visão, Pai querido. E se tem algo, Pai querido, alguma área da nossa vida em que estamos sendo resistidas pelo inimigo, que o Senhor já liberou a resposta, já liberou o milagre, Pai. Que o Senhor venha nos mostrar, Pai querido, para que a gente venha descer do muro da inconstância, Senhor Jesus, e sermos pessoas que vivem pela Tua palavra, que vivem de acordo com a vida abundante que o Senhor já conquistou para nós, Pai querido. E que o inimigo não venha ter essa influência sobre as nossas vidas, Pai querido, mas que nós só ouçamos a voz do Teu Santo Espírito que habita dentro de nós desde que nós aceitamos a Sua adoção, desde que nós aceitamos ser Seus filhos, Pai.
Em nome de Jesus, Deus, visita agora o coração, a mente dessa pessoa, Pai. Retira agora, Pai, pela raiz, toda mentira, todo engano, Pai. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo espírito de manipulação e de engano da vida dessa pessoa, Pai. E essa pessoa vai ver a sua mão transformando a vida dela. Toda a área que parecia de morte, parecia um vale de ossos secos, Pai querido, o Senhor vai restaurar e o Senhor vai trazer vida, Pai, e vida abundante, Pai, porque o Senhor não tem compromisso com os nossos sentimentos e com a nossa inconstância, mas o Senhor tem compromisso com a Tua palavra e o Senhor já nos falou que o Senhor tem planos de bem para nós e não de mal, Pai. Então nós tomamos posse desses planos, Pai, e nós decidimos viver de acordo com os Seus planos de bem, Pai, nesse dia. É o que nós te agradecemos, Pai, pela Tua bondade e misericórdia, que a partir de nós alcançará 1000 gerações, Pai querido, porque nós seremos exemplo de pessoas que te amam, Pai, e vivem pela Tua palavra, Pai, e não pelas emoções e pela vista, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua bondade e obrigada por essa oportunidade, Pai, que o Senhor está nos ensinando a viver a Tua boa e perfeita e agradável vontade, Senhor. Muito obrigada, Senhor. São essas coisas que nós te pedimos e nós já te agradecemos e nós declaramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Se vier alguém na sua mente, você encaminha esse vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e vamos seguir juntas nessa caminhada. Um beijo e até o próximo vídeo.